Muito bom dia, está com a Rádio Observador e no Direto ao Assunto de hoje recebemos agora o Secretário-Geral da UGT, Carlos Silva. Bom dia, muito obrigada por estar nas manhãs 360. Bom dia. O Governo vai tomar posse este sábado, não há qualquer acordo prévio que garanta a maioria parlamentar. Para a UGT o fim da geringonça é uma boa notícia? Bem, não sei se é boa nem é má. Antes de mais, muito bom dia a todos vós e aos vossos ouvintes. Só se pode avaliar o positivismo ou o negativismo de uma solução governativa quando eles entrarem em funções e quando nos sentarmos todos à mesa da concertação ou das relações bilaterais que normalmente também podem ser utilizadas com o Governo e serão certamente no sentido de perceber quais são as políticas que vão ser implementadas, como e a disponibilidade para o diálogo. Mas em princípio, pela lógica, um governo minoritário dá mais poder negocial aos sindicatos. Presume-se que sim, e é naturalmente com base nessa presunção que nós temos condições de poder afirmar que quando a geringonça estava, enfim, na plenitude das suas faculdades, ou seja, na legislatura anterior, a concertação social acabou por ficar prejudicada em relação às necessidades que o Governo tinha de se entender no Parlamento. Agora, com esta alteração, com esta não existência da geringonça ou a sua não continuidade, naturalmente que se pode perspectivar, como já muitos têm afirmado, inclusivamente os empresários, que será o tempo da concertação social, e se isso naturalmente acontecer, e nós entendemos que é desejável, porque também nos queixamos muito nos últimos anos, é porventura possível que também o movimento sindical e também os empregadores, em sede de concertação social, tenham outras condições para negociar com o Governo as várias matérias em cima da mesa. Acha que a geringonça reforçou o protagonismo e o poder da CGTP face ao UGT? Eu até julgo que não. E devo dizer que a CGTP acabou por ficar amarrada a uma solução em que o PCP naturalmente estava no Parlamento, escudando e sendo uma pedra basilar do apoio ao Governo. Ora, todos nós sabemos, em Portugal, só quem não admite, quem não quer, que a CGTP é realmente um instrumento poderoso do ponto de vista sindical do Partido Comunista. Pode-se pensar o mesmo da UGT em relação ao PS. Pois pode, mas a verdade é que a UGT sempre deu sinais claríssimos em Portugal, nestes 41 anos da sua existência, de que quando não está de acordo, diz claramente que não está de acordo. Seja com António Costa ou com anteriores secretários-gerais. E por falar nisso, já resolveu o mal-estar com o Primeiro-Ministro? Quando acusou numa comissão política da UGT e dos sindicatos da UGT serem irresponsáveis, já resolveu esse mal-estar com António Costa? Os mal-estares têm que se resolver, também são processos dinâmicos e, portanto, as pessoas são pessoas e estão obrigadas a entender-se em democracia. A verdade é que, como a pergunta me foi feita já há quase há um minuto, a UGT nunca foi instrumentalizada pelo Partido Socialista, porque também tem muitos social-democratas no seu seio. Enquanto na CGTP a esmagadora maioria que existe naquela organização é realmente comunista, os socialistas são uma minoria, cerca de 20%, nem sei se chega, na UGT nós estamos em paridade, mas há um outro respeito e um outro entendimento entre aquilo que são os social-democratas e os socialistas. Portanto, falar-se de instrumentalização é às vezes um processo acusatório para se ilibarem responsabilidades das acusações que fazem aos outros. Nós, nesse aspecto, sempre mantivemos uma postura muito, na minha opinião, equilibrada. Falamos com todos os governos, fazemos entendimentos e acordos com todos os governos e também fazemos greves e criticamos os governos. Os mal-estares têm que ser ultrapassados e, portanto, também já o afirmei, é importante dar uma nova oportunidade, ou mais oportunidades ao novo governo que aí vem, no sentido de alguns dos seus protagonistas que criaram dificuldades aos sindicatos nos últimos 4 anos, que possam agora, nesta nova alteração em sede parlamentar e com um governo de minoria, terem condições de sentar à mesa com os sindicatos. Quem são esses protagonistas que criaram dificuldades aos sindicatos? Está a falar de que ministros? Estamos a falar dos ministros, nestes que vão ser reconduzidos, a Ministra da Saúde e o Ministro da Educação, não há dúvidas nenhumas, que foram aqueles que mais provocaram a vinda dos sindicatos para a rua e para o protesto. Na opinião da UGT, esses ministros não seriam reconduzidos? Bem, essa é uma opinião que cabe ao Primeiro-Ministro, é o seu líder. O que nós aqui queremos... Mas qual é a sua opinião, a opinião da UGT? A opinião da UGT e a minha confundem-se, como deve calcular. Eu prefiro que, efetivamente, independentemente das pessoas, que agora esta nova alteração do poder e da execução do próprio governo no futuro, que as políticas a serem apresentadas pelo governo tenham outra capacidade de diálogo que não houve nos últimos 4 anos. É isso que nós esperamos destes protagonistas. Mas é admissível pensar que quer Tiago Brandão Rodrigues, quer Marta Temido não fizeram tudo o que queriam por dificuldades com os parceiros da geringonça?
Eu não sei se foi com os parceiros da Geringonça, mas há uma situação interna no governo que nós temos que perceber. Nós tínhamos consciência que há uma tentativa do governo em cumprir com o rigor orçamental e das contas públicas. E, portanto, o professor Mário Centeno, enquanto Ministro das Finanças, impôs um conjunto de regras que foram naturalmente apoiadas e secundadas pelo Primeiro-Ministro, em que determinou determinado tipo de políticas de contenção orçamental. Ora, algumas das matérias apresentadas em sede de discussões na área da saúde e na área da educação, em todas as áreas, mas sobretudo nestas, porque são muito mais sensíveis e têm sindicatos poderosos também a representar os trabalhadores destes setores, a verdade é que as questões orçamentais acabaram por bloquear a possibilidade de se continuar um diálogo profícuo. Como sabe, a questão dos professores e dos médicos e dos enfermeiros tem muito a ver com as progressões na carreira, com, enfim, a reposição de salários que foram cortados durante os anos da Troika, e tudo isto custa dinheiro. Agora, podíamos ter ido um bocadinho mais além? Acho que sim. E houve realmente um mal-estar constante, provocado também por alguma incapacidade de as pessoas, sobretudo os governantes, terem algum jogo de cintura. Isso não aconteceu e, portanto, este radicalismo. Mas, na área de educação, a verdade é que os sindicatos foram quase sempre confrontados com a presença importante, interessante, mas com menos peso político da então Secretária de Estado da Educação, a doutora Alexandra Leitão, como sabem, agora sobe a Ministra. Portanto, é um prémio também pela sua presença, pelo seu vigor e pela forma como tentou conduzir as reuniões, onde o seu Ministro, a maior parte das vezes, esteve ausente. Esperemos que, naturalmente, esta próxima legislatura, ou pelo menos o início da próxima legislatura, tenhamos outras condições, os nossos sindicatos, de efetivamente chegarem a vias de entendimento, assim haja vontade do Governo. E daí a necessidade de políticas. Em relação aos professores e ao braço de ferro que se mantém, prolonga-se, a posição da UGT é claramente para a devolução ou para a contagem da totalidade do tempo de carreira. Nós apoiamos as posições dos nossos sindicatos. A UGT é uma central sindical composta por sindicatos. Não somos nós que dizemos aos sindicatos qual é o caminho que devem seguir. Eu prefiro sempre dizer aos dirigentes da FNEL, João Dias da Silva, à Presidente da UGT, que é Presidente do maior sindicato de professores da UGT, os professores da Zona Norte, que efetivamente se encontre um patamar negocial para se conseguir objetivar alguma coisa. Porque também lutas que se mantiveram durante os últimos anos, a manterem-se nos próximos 4 anos, desgasta a todos. Desgasta ao Governo, mas também desgasta aos sindicatos e desgasta aos professores. Eu preferiria, como já o disse no seio da UGT, nós mantemos a posição de apoio, de princípio, aos nossos sindicatos, e não temos outra alternativa que não ser, porque ela é justa, mas era importante também da parte do Governo houvesse alguma abertura negocial para se ir mais além daquilo que o próprio Governo fixou. Deixe-me, ainda neste ponto dos professores, no dia 5 de outubro, véspera das eleições, houve uma manifestação, um protesto de professores. O Carlos Silva assistiu no passeio a esse desfile, se quiser, mas não participou, e cito as suas palavras, para evitar outro tipo de leituras políticas. Que tipo de leituras políticas é que tinha receio? Estávamos na véspera de um ato eleitoral. É um dia de reflexão e, portanto, qualquer palavra no seio de uma manifestação dita no sentido de eventualmente chamar à manifestação qualquer tipo de ataques ao Governo, enfim, no dia seguinte eram eleitos os novos deputados, e são esses deputados que vão naturalmente construir, digamos, as soluções para a governação que vem aí a seguir. Eu não quis que pudesse haver qualquer deslize, no sentido de poder ser a UGT ou o seu secretário-geral criticados por estarem a patrocinar ou a promover ou a apoiar qualquer tipo de ataques num dia de jornada de reflexão de véspera de eleições legislativas. Foi isso que eu fiz com a minha posição. Não dar oportunidade a fazerem-se leituras abusivas em relação à minha presença então, ali. Então essa manifestação não devia ter acontecido na véspera das eleições? A manifestação aconteceu na véspera das eleições, porque é o Dia Mundial do Professor. Não se comemora nem a seguir nem antes. É o dia 5 de outubro. Se me disser que podiam-se ter feito outro tipo de manifestações, de iniciativas, claro que sim, podiam ter sido feitas. Mas nós temos que corresponder e perceber qual é a vontade dos sindicatos. E os sindicatos foram unânimes em entender que esta era a melhor forma de promover um dia de reflexão, de jornada de educação e de, naturalmente, valorizar os professores. Foi aquilo que foi feito. Quais são as principais reivindicações da UGT para esta legislatura? Estamos a falar daqueles marcos essenciais, aumento do salário mínimo, evolução da legislação laboral. O que é que para a UGT são linhas vermelhas, se quiser? Bem, em relação à segunda questão que colocou, em relação à legislação laboral, nós temos que aguardar aquilo que será uma posição ou uma decisão do Tribunal Constitucional em relação à avaliação que alguns partidos políticos fizeram em matérias
que foram vertidas para a nova legislação laboral, foram matérias promovidas e propostas pelo lado empregador, portanto aguardemos com serenidade qual será a posição do Constitucional, portanto não podemos andar sempre a mexer nas legislações, independentemente dos nossos gostos ou não, aproveitando maiorias ou minorias. Em relação às restantes matérias, o essencial que nós temos que discutir no país é retomar uma discussão já antiga na concertação, que era a política de rendimentos, que, enfim, os empregadores sempre tiveram alguma reação adversa em relação a esta matéria, porque implica não apenas redinamizar a negociação coletiva, e é através da negociação coletiva que os trabalhadores podem almejar melhores condições de trabalho e melhores questões salariais, e os salários são fundamentais. O próprio Primeiro-Ministro indigitado, e que irá tomar posse no sábado, já afirmou que nós temos que olhar de novo para os salários. E a verdade é que aquilo que é proposto, ou pelo menos a disponibilidade do Presidente da CIP, acompanhando até antigos governantes, como o Dr. António Pires de Lima, que já vieram afirmar que era importante avançar para o salário mínimo, mas que colocaram logo um patamar. O patamar de, no final da legislatura, se atingir os 700 euros. É que não se podem esquecer que quando os salários evoluem em Portugal, nem que seja 25 euros por ano, também evoluem nos outros países. E esta matéria deve ser possível. Nunca mais atingimos uma média europeia. Continuamos com um salário mínimo baixo. Mesmo que atinjamos os 700 euros, estamos muito longe. Veja só o que é que existe neste momento no Luxemburgo, que ultrapassa já os 2.000 euros por mês. Salário mínimo. Agora, era importante que houvesse uma política salarial baseada em acordos de concertação social. Qual é o valor do salário mínimo que a UGT defende e, como falou há pouco da concertação social, que irá defender em concertação social? Logo na primeira reunião, nós já apresentámos a nossa proposta de 660 euros, com base na suspensão da evolução do salário mínimo durante os tempos da Troika. Nós conseguimos, na altura com o governo do Dr. Passos Coelho, entendimento com os patrões, de passar finalmente os 485 aos 505, e, portanto, enquanto foram negociados em concertação social, aqueles dois aumentos, 2014 e 2015, tiveram uma média de 5% ao ano. Nos anos seguintes, com o acordo com o Bloco de Esquerda, não chegou aos 4%. Nós gostaríamos de retomar essa perspectiva, porque se tivesse havido uma manutenção da evolução do salário mínimo sem ser suspenso no tempo da Troika, teríamos atingido os 638 euros, que era o que deveríamos ter no ano 2019. Com base nisso, a nossa proposta foi de aplicar uma atualização do salário mínimo sobre os 638. Dir-me-á, bem, mas isso é um pouco de demagogia. Mas é que devia ser. De qualquer forma, continua a ser uma proposta muito moderada, porque, como sabe, o próprio Bloco de Esquerda até apresentou 650 euros. 660 no ano, para 2020. Para 2020. E com aumento de 10%. Certo, com base nos 638. Mas, naturalmente, a UGT tem que negociar em termos tripartidos. E, certamente, da evolução do salário mínimo sem ser suspenso no tempo da Troika, teríamos atingido os 638 euros, que era o que deveríamos ter no ano 2019. Com base nisso, a nossa proposta foi de aplicar uma atualização do salário mínimo sobre os 638. Dir-me-á, bem, mas isso é um pouco de demagogia. Mas é que devia ser. De qualquer forma, continua a ser uma proposta muito moderada, porque, como sabe, o próprio Bloco de Esquerda até apresentou 650 euros. 660 no ano, para 2020. Para 2020. E com aumento de 10%. Certo, com base nos 638, mas naturalmente a UGT tem que negociar em termos tripartidos. E certamente, porventura, até nem será esse o valor. Porque quando se fala da parte da CIP, que há possibilidade no final da legislatura, da próxima, em 2023, se atingirem os 700, realmente é sermos pouco ambiciosos. E também há aqui uma questão profundamente ideológica da parte dos empregadores. É que quando se fala de salários em Portugal, estão sempre em causa as questões da produtividade, as questões do valor da inflação, a perspectiva económica, e nós temos consciência Mas não disso. são importantes a produtividade. Comparou há pouco Claro o salário no Luxemburgo e em Portugal. A produtividade média por trabalhador também é muito diferente das duas economias. A produtividade nas empresas não é determinada pelos trabalhadores, é determinada pelos empresários. E se é determinada pelos empresários, tem a ver com critérios de inovação, novas tecnologias, de se prepararem para o futuro da digitalização, da automação, da robotização, da indústria, como fala muitas vezes o António Saraiva, 5.0. Nós temos que estar preparados para corresponder à evolução das tecnologias, nomeadamente nas empresas. E tem que ser os empresários também a determinar os métodos de produção e a forma como a produtividade é atingida. Não é o trabalhador, porque o trabalhador português no Luxemburgo alcança patamares de produtividade que as empresas os colocam e consegue fazer. Porque é que não consegue em Portugal? Não está em causa o trabalhador, está em causa a forma como a empresa é gerida. Pedi-lhe um comentário à nova Ministra do Trabalho, Ana Godinho, que veio substituir Vieira da Silva e que vem da Secretaria de Estado do Turismo. Eu já referi que foi uma surpresa. Foi uma surpresa, eu nem disse que foi negativa nem foi positiva, foi uma surpresa. Vinha do turismo, conhecia apenas a doutora Ana Mendes Godinho, exclusivamente dessa área,
e aquilo que os atores dentro da área do turismo em Portugal reagiram sempre à intervenção da doutora Ana Mendes Godinho nos últimos 4 anos, nesta legislatura, foi muito positivo. Ela participou em iniciativas da UGT, dando sempre um caráter de valorização do interior, da aposta no turismo, no seu desenvolvimento, levou uma imagem de Portugal não apenas ao interior, mas também ao estrangeiro. Aquilo que nós desejamos é que, embora a surpresa fosse constatada por nós, o fator surpresa já passou. O que nós agora temos... Já se habituou à ideia, então? Já nos habituamos à ideia, aliás, temos que dar um voto de confiança, porque estou convencido que quem faz um bom trabalho numa área pode fazer um bom trabalho noutra, independentemente da complexidade do Ministério. Mas a surpresa é pela falta de currículo na área? A surpresa era pela ausência de qualquer perspectiva que viesse de alguém que não tem nada a ver com a área do trabalho, mas tem a ver com a área do turismo. Há coisas que não se confundem. E foi por isso que pensámos em vários nomes, que já foram anteriores titulares, não vou revelar para evitar também, não queremos queimar nenhum nome. Para uma próxima remodelação daqui a 2 anos, eventualmente, mas há pessoas que nós conhecemos e com que lidamos, eu até perspectivei na altura, dentro da UGT, que podia haver dentro do próprio Ministério, quem estava a trabalhar com o Ministro Vieira da Silva, que pudesse ascender a esse cargo até pelo bom trabalho que fez. Mas acredita que é possível que haja uma remodelação daqui a 2 anos? Ou seja, acha que este executivo é um executivo a 2 anos? Isso são os comentários do Dr. Marcos Mendes, eu não vou comentar o comentário dele, eu não faço especulação, eu quero é que eles ainda nem tomaram posse, só vão tomar no sábado, isso naturalmente temos que acompanhar o andamento das coisas. Mas podemos avaliar as condições de governabilidade, não é? E este governo tem minoria no Parlamento, tem uma maioria que é relativa. A Presidente da UGT, na primeira reunião de concertação social, na véspera de haver um Conselho Europeu, disse que todos temos o dever de contribuir para a estabilidade governativa e para a paz social. Nós parceiros sociais também temos. Portanto, a UGT fará aquilo que sempre fez, contribuir para a paz social e, sobretudo, para a promoção do entendimento na concertação. Menos política partidária e mais entendimento entre aqueles que são os fatores de criação de emprego, que são os empresários, e aqueles que defendem os trabalhadores e promovem melhoria de condições de vida e de salários, que são os sindicatos. É isso que nós queremos. Isso não é deixar a rua para a CGTP? Mas a CGTP sempre foi, digamos, neste país, a ocupante das ruas. A UGT só o faz em último recurso, ou quando tem necessidade de promover a convergência. As convergências, a unidade na ação, são as manifestações, como aconteceu no dia 5, foi um desfile onde estiveram sindicatos das 2 centrais sindicais e muitos independentes. Quando é possível haver convergência, ou seja, entendimentos em que nenhum dê instruções aos outros, é assim que nós temos que fazer, não, tem que haver reuniões, tem que haver diálogo entre os sindicatos para que a manifestação da rua possa ser promovida. Para nós, a nossa forma de estar nestes 40 anos foi sempre provado no nosso país que é à base da mesa, é à base da negociação. Independentemente das divergências, não temos de estar todos de acordo, mas temos que lutar por encontrar uma solução negociada. Continua a ser o nosso patamar. Naturalmente que há quem promova o conflito, é mais fácil o protesto, é mais visível, é mais populista, não é esse o nosso estilo. Acredita que Pedro Cisa Vieira fará diferença por ter um papel de maior destaque neste governo? Acha, e isso também é um dos comentários que se tem feito, que há uma inflexão do governo numa perspectiva de maior investimento económico e de menor contenção nas contas públicas? Como deve calcular, nós nos últimos anos sempre, aliás, em termos europeus, inclusivamente essa discussão está em cima da mesa, é necessário mais investimento público. E, portanto, é necessário que haja mais economia e menos política de finanças, de contenções e de cativações. Uma coisa é o rigor das contas públicas, que nós nunca pusemos em causa. Outra coisa é fazer do déficit uma obsessão. E essa obsessão tem transtornado o país, tem transtornado as relações entre empregadores, entre sindicatos e entre governo, e o facto do Ministro da Economia ascender a uma posição, digamos, mais valorada e até mais mediática, sendo neste momento a segunda figura do governo, poderá, como disseram os empresários, nós acompanhamos essa leitura, poderá dar mais sinal à economia e menos à questão do rigor orçamental. É preciso mais investimento público, é preciso mais investimento privado e as empresas reclamam mais apoios para poderem continuar a investir. Nós queremos é que a economia flua,
cresça, que o país tenha crescimento económico, como diz muitas vezes o Sr. Presidente da República, mas que isso seja acompanhado também com medidas positivas e proativas para os trabalhadores. É só uma parte essencial também deste problema. Não é surpreendente que um governo socialista, apoiado pela esquerda parlamentar, tenha tido essa obsessão com as contas públicas e com o déficit? Sabe que desde o 25 de Abril sempre se criou neste país uma ideia de que quando o PS está no governo é mau gestor. Quando a direita ou o PSD estavam no governo eram os bons gestores e aqueles que eram responsáveis pelas contas públicas. E acha que é injusta essa leitura? Não, tem algum caráter de justeza. Embora muitas vezes os governos do PS têm tido sempre uma postura mais social. O facto de se ter transformado nos últimos 4 anos menos social e mais proativo na questão da gestão das contas públicas foi também um recado e uma mensagem transmitida à União Europeia, que sempre castigou o nosso país por entender, como dizia o Sr. Dijsselbloem, que nós queríamos era copos e mulheres, portanto os povos do Sul e os portugueses estavam nessa primeira linha, e o facto de um governo socialista ter demonstrado que era possível gerir bem, reduzir o déficit, controlar a dívida pública e, ao mesmo tempo, enfim, retomar alguns dos benefícios que foram perdidos durante os tempos de troca aos trabalhadores, eu acho que foi um sinal positivo e importante em termos europeus e também em termos nacionais. Veio dar ao Partido Socialista, finalmente, uma imagem de boa gestão e de rigor. Eu acho que isso é importante também, embora fosse um governo de esquerda, e preferimos que no futuro haja mais social.